Não desanime, Jesus está no controle. Hernandes Dias Lopes. Segundo capítulo. Quando Jesus chega nas tempestades da vida. As tempestades são imprevisíveis e muitas vezes inevitáveis. Elas chegam de surpresa e, via de regra, trazem na bagagem uma enxurrada de problemas que nos ameaçam. Os problemas são como as ondas do mar, vêm um atrás do outro. Muitas vezes, quando você tenta recuperar-se de um solavanco, outra onda chega, açoita você de novo e o joga ao chão. Porém, quando você já está esgotado, nocauteado, com a esperança morta, Jesus manifesta-se no cenário da vida. Quando as circunstâncias parecem inadministráveis, Jesus surge no horizonte da sua história. Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e põe um ponto final na crise. O texto de Mateus 14, versículos 22 a 33, ensina-nos 3 lições. 1. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da crise. Jesus não chegou atrasado ao mar da Galileia. O seu socorro veio em hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. As tempestades que Deus permite em nossa vida têm por objetivo nosso crescimento. A vida cristã não é uma estufa. Cristo não nos tira do mundo, Ele nos guarda do mal. As tempestades são necessárias. Elas provam a nossa fé, trazem experiência para aqueles que singram as águas da vida e nos dão uma dimensão clara das nossas fraquezas e da onipotência de Jesus. Não somos poupados das tempestades, mas temos livramento nas tempestades. Enfrentamos doenças, mas temos o óleo de Gileade como terapia. Cruzamos os vales da sombra da morte, mas temos a presença amiga e consoladora do Divino Pastor para nos encorajar. Passamos pelas ondas, pelos rios e até pelo fogo, mas o Senhor sempre aparece para nos livrar. Jesus é o 4º homem na fornalha ardente. O Senhor não nos livra da fornalha, mas nos salva do fogo da fornalha. Jesus não chegou atrasado à casa de Marta e Maria. Ele chegou na hora certa. Jesus não vem ao nosso encontro no nosso tempo, dentro dos reclamos da nossa agenda. Ele sempre vem no tempo de Deus. Ele anda pela agenda do céu. Ele irrompe em nossa crise no kairós de Deus. Se Jesus tivesse chegado à casa de Marta e Maria no tempo delas, a história apenas testemunharia a cura de mais um enfermo. Mas como ele chegou no tempo de Deus, o mundo pôde ouvir um fato inédito, insólito: a ressurreição de um homem sepultado havia 4 dias. A ressurreição é um milagre maior do que uma cura. A ressurreição de um corpo em estado de decomposição é um milagre maior do que a ressurreição de alguém que acabou de morrer. Jesus sempre vem ao nosso encontro, mas no seu tempo, de acordo com o seu plano e para realizar os seus propósitos. Deus não chegou atrasado à prisão de José. A demora de Deus é a promoção do homem. Deus demorou porque estava pavimentando o caminho de José rumo ao trono do Egito. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os seus planos são inescrutáveis. Deus não chegou atrasado a Siló. Ana estava deprimida, chorando,
derramando a sua alma diante de Deus. O Senhor mesmo a havia deixado estéril e cerrado a sua madre. Mas a demora de Deus foi propositada. Os sonhos de Ana eram pequenos demais. Ela apenas queria ser mãe, mas o plano de Deus era que ela fosse mãe do maior profeta daquela geração. Deus estava preparando algo maior para ela. Por isso, o Senhor chegou no tempo certo à sua vida. Agora, ela estava preparada, não apenas para ser mãe, mas para consagrar seu filho ao Senhor. Agora, ela estava pronta para dedicar o melhor da sua vida a Deus. Agora ela podia devolver a Deus o filho que Ele lhe deu. Jesus sempre vem ao nosso encontro nas turbulências da vida. Ele se importa conosco. Ele vela por nós. Sempre tem o melhor para nós. Jamais nos desampara. Jairo era chefe da sinagoga. Sua filhinha de 12 anos estava gravemente enferma. Rompendo todos os seus preconceitos, Jairo foi buscar socorro em Jesus, que se dispôs prontamente a ir à casa daquele homem. Porém, no meio do caminho, a multidão começou a apertá-lo. Uma mulher hemorrágica tocou as vestes de Jesus e foi curada do seu mal. Então, enquanto Jesus ministrava palavras de salvação àquela mulher, os servos da casa de Jairo chegaram e disseram: "Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?" Jesus imediatamente disse a Jairo: "Não temas, crê somente." Quando Jesus caminha conosco, não precisamos temer más notícias. A tempestade é real, os ventos são contrários, a doença é medonha, a morte mostra a sua carranca, mas nessas horas somos desafiados. Não temas, crê somente. Quando Jesus está conosco, não existe causa perdida. Quando Jesus está conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. 2. Jesus vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. A noite era dividida pelos judeus em 4 vigílias. A primeira ia das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde. Ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. De repente, o mar começou a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava, e o barco foi açoitado pelas ondas. Eles remaram com dificuldade, do cair da tarde até às 3 horas da madrugada, e ainda estavam no meio do mar, no centro do problema, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem nada avançar. Às vezes, temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Remamos, corremos, lutamos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. Nessas horas, os problemas tornam-se maiores que as nossas forças. Sentimos-nos esmagados e achatados sob as dificuldades. Perdemos até mesmo a esperança do livramento. Mas quando tudo parece perdido, quando chega a madrugada da nossa história, quando a noite se torna mais escura, quando as nossas forças ficam absolutamente estioladas, Jesus aparece para pôr fim à nossa crise. Ele sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. O Senhor deixou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem atirados na fornalha. Consentiu que Pedro fosse lançado no cárcere. Contudo,
No tempo de Deus, Ele chega para trazer livramento. Ainda que seja na quarta vigília da noite, Ele sempre vem em nosso socorro. Há momentos, entretanto, em que Deus não nos livra da morte, mas na morte. Muitos mártires deram a vida por Cristo e preferiram morrer a apostatar, selaram sua fé com o próprio sangue. Esses não foram derrotados, mas vencedores. Morrer com Cristo é lucro. Filipenses 1:21. É melhor. Filipenses 1:23. É estar com Cristo. 2 Coríntios 5:8. É precioso aos olhos de Deus. Salmo 116:15. É bem-aventurança. Apocalipse 14:13. É ser recebido na glória. Salmo 73:24. 3. Jesus vem caminhando sobre as ondas. Esse fato extraordinário, milagroso, nos ensina 3 lições. Primeiro, Jesus nem sempre usa os meios convencionais para chegar à nossa vida e acalmar a nossa tempestade. Os discípulos já estavam amedrontados. A noite era escura, o mar estava furioso, os vagalhões sovavam o barco com desmesurado rigor. O vento fuzilava com fúria, encrespando as ondas. O naufrágio parecia inevitável. Eles estavam diante de uma catástrofe iminente. De repente, um vulto estranho se movimenta sobre a tormenta, caminha com firmeza e segurança sobre a superfície das águas. Jamais alguém vira algo semelhante. Os discípulos se apavoram e gritam: é um fantasma! Os discípulos esperavam Jesus, mas não daquele jeito. Esperavam vê-lo no outro barco, chegando por um caminho convencional. Mas Jesus nos surpreende e nos confronta com o novo. Ele quebra os nossos paradigmas. Aparece em nossa vida por caminhos nunca dantes esperados. Segundo, Jesus mostra sua autoridade e poder sobre aquilo que aflige os seus filhos. As ondas representavam o perigo real que conspirava contra os discípulos. O mar se tornara o grande gigante que os ameaçava. A turbulência das águas era um monstro indomável. Quando Jesus aparece, subjuga aos seus pés aquilo que amedronta os discípulos. Jesus é maior que os nossos problemas. Ele calca aos pés as nossas tempestades. Ele está no total controle da situação. Aquilo que é maior do que as nossas forças e nos mete medo está literal e completamente debaixo dos pés de Jesus. Ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. Quem está com Cristo está do lado mais forte, do lado do vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceiro, Jesus faz da tempestade o seu caminho. Ele é soberano. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes, a tempestade é um instrumento de Deus em nossa vida. É o caminho pelo qual Ele passa para chegar até nós. Com certeza, os seus caminhos não são os nossos caminhos. Os seus caminhos são mais elevados do que os nossos.